Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano. Escolar é sem dúvida um problema que atinge milhares de escolas pelo Brasil inteiro. Aqui em Santa Maria não é diferente. Centenas de crianças e adolescentes deixam de frequentar a escola pelos mais variados motivos. Mas tem gente que luta e trabalha para diminuir a evasão escolar. Sabe quem que vem lá no fundo, pessoal? De hoje a gente vai conhecer essa história linda. Lucy, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. As crianças eu já vi que te adoram, né? Lá vem a tia da moto. Ficou uma maneira lúdica de trabalhar no combate à evasão e à disciplina escolar, nunca levando para o lado da punição e sim para o lado de convencê-los que aqui é o melhor lugar para eles. Agora, Lucy, pode descer da moto pra gente conversar, que a gente tem tempo para conhecer toda essa história linda. As crianças estão entrando agora, é o horário da escola. Vamos liberar eles ali, Lucy? São todos teus. Foram ótimos, aí agora podem ir pra escola, pessoal, podem estudar. A gente sempre prega isso, né, Kelly? Que a escola não pode ser uma forma de deixá-los tristes, muito pelo contrário. Eles têm que ter prazer e sentir que aqui é um pedaço da casa deles e ter prazer de estar aqui dentro. Isso é o mais importante, porque se tu não tiver alunos com prazer, tu não vai ter alunos que vão aprender. Agora, Lucy, é um trabalho já de 17 anos. A minha curiosidade é saber por que a tia da moto. A tia da moto, que ele veio de uma longa história. Eu sou professora municipal há 33 anos, né? Eu já poderia, inclusive, estar aposentada. É a área de educação física. Eu já poderia estar aposentada, mas eu acho que a gente tem que dar o máximo para conseguir ajudar essas crianças e também ajudar, sim, Kelly, os nossos colegas professores. O professor também tem que se sentir cuidado e tem que se sentir amparado, protegido, que também é essa a função que a gente tenta. O Tia da Moto veio porque 17 anos atrás eu fui convidada, tinha acabado de concluir a minha especialização em orientação educacional. Fui convidada pelo professor Pedro Aguirre para fazer parte da Secretaria Municipal de Educação. E ele disse assim para mim, e eu achei, quando ele me chamou, não, você tá vindo, eu achei, eu tô indo para lá porque eu vou ser supervisora de educação física. Cheguei lá e disse assim para mim, não tem nada disso. Tu tem uma missão. Nós estamos com um percentual de 18% de evasão escolar. Muito alto. E eu quero que tu acabe com isso. E eu disse assim pra ele, mas como que eu vou acabar com isso? Eu sou professor de educação física, acabei de terminar a minha orientação educacional. Não sei, te vira. Te vira. Sobe em cima da tua motoca e te vira. Ele deu uma ideia, pega a motoca. Sim, porque eu sempre tive moto, né? Desde os 18 anos eu tenho moto. Aí eu fiquei pensando, mas como é que eu vou fazer isso? Não sei, te vira. Isso foi
metade de fevereiro. As aulas começavam em março. Aí eu comecei a pesquisar, a estudar, a ver o que estava acontecendo. E comecei a ver que por trás de cada evasão escolar tinha uma história. E aí, assim, como era um trabalho novo, eu não era conhecida, eu me apresentei para as escolas, na primeira reunião que teve, e disse o que eu iria fazer. A partir daquele momento, as escolas, quando aparecia aluno com um índice de evasão muito alto, ou com problemas disciplinares na escola, elas me requisitavam. E eu ia de moto. Aí quando eu chegava de moto, como você viu aqui, eles diziam, bem, lá vem a tia da moto. E já saiu correndo. Alguns fugindo, outros para abraçar, e fora ir na escola de moto. Eu acredito que moto é um veículo muito ágil e que tu entra em qualquer lugar. Então muitas vezes a gente chamava, convocava os pais deles para ir na escola e eles não iam. E aí o que eu fazia? Eu ia na casa. Na casa. Então quando eu tava chegando na casa, a gurizada já gritava, aí veio a tia da moto. Ou então quando às vezes era impressionante. Tinha uma escola que era bem pertinho de um campo de futebol. Quando eu passava no campo de futebol que eles estavam jogando e não estavam na escola, eles já gritavam, vão fugir, lá vem a tia da moto, vão fugir, vão se esconder. E aí ficou, né? E nós levamos o trabalho para um concurso na Fundação Getúlio Vargas, onde nós conquistamos o trabalho como o melhor trabalho educacional do Brasil no ano de 98. E lá também ficou conhecido como o trabalho da tia da moto. É um trabalho de referência, então. Exatamente. Já se tornou. Exatamente. Essa é uma das escolas que iniciou o trabalho. Assim, ó, são 77 escolas. Eu atendo mais especificamente, que 53 escolas que são de ensino fundamental. Porque as EMEIs são criancinhas. Aí não tem como. Porque até converso com os pais, mas não com as crianças. Porque muita história que a gente ouve que o pai não sabe, que a criança não está vindo à escola, que a criança está faltando, que a criança está cometendo atos indisciplinares com seus professores. Então, nos pequenininhos não. Os pequenininhos são 2 anos, 3 anos. Os pais ainda conseguem controlar. E além disso, não existe também a obrigatoriedade. Quando eu comecei, a obrigatoriedade era a partir dos 7 anos. Depois caiu para 6 e agora é 4. Então agora a gente vai ter que fazer um trabalho um pouquinho mais pontual também em algumas escolas de educação infantil, porque tem crianças de 4 anos que não vão na escola. Que não frequenta. Lucy, qual o principal problema? É a desestrutura familiar? É a renda, baixa renda? Durante todos esses anos, assim, qual os principais problemas, né, dessas crianças que não participam da nós escola? Fizemos uma pesquisa para elencar os 5 maiores motivos da evasão escolar. No livro que a gente escreveu, tem isso. O primeiro motivo da evasão escolar é a desestrutura familiar. Porque é pai preso, é mãe na prostituição, é pai trabalhando que não consegue, é mãe trabalhando, é separação de casais que eles não ficam nem com o pai nem com a mãe. Então a desestrutura familiar é o primeiro. O segundo é a complementação da renda familiar. Quando tu pega adolescente de 12, 13 anos em diante, eles já querem trabalhar para ajudar em casa. Porque a mãe e o pai não podem dar aquele tênis de marca. A mãe e o pai não podem dar aquele celular. Então eles preferem trabalhar em tudo que é serviço até, vamos dizer assim, de periculosidade, como lava-jato, pedreiro, marceneiro. Eles vão trabalhar porque eles querem ganhar o dinheirinho deles. E alguns até ajudam nas despesas familiares, mas para eles não precisam depender daquilo. Então o que a gente tenta fazer nestes casos? A gente tenta entrar num consenso. Eu não sou contra eles trabalharem, de jeito nenhum. Eu prefiro eles trabalhando do que estarem nas esquinas usando droga, se marginalizando. Então a gente entra num consenso. Bom, se lá a partir dos 14 anos, né? Porque antes é ilegal trabalhar. Então a gente entra num consenso. Tu quer trabalhar, lá onde tu vai trabalhar não é de periculosidade. Tu trabalha de tarde e estuda de manhã. Vamos na escola, conversamos com os professores, conversamos com a família, ou inverso. Às vezes não, mas lá só querem de tarde, eu estudo de tarde, então vamos fazer uma transferência. Vamos te transferir para uma escola onde tu trabalha de manhã e de tarde, tu estude de manhã e de tarde tu possa estar na escola trabalhando. Então é mais ou menos por aí. O terceiro, a gente sabe que na atualidade, na atual conjuntura do nosso país, as nossas escolas não são atrativas. Não são.
É 4 paredes, um quadro e um professor. Aí nós temos a sala de informática, que hoje, infelizmente, nem isso mais. E é uma geração que quer muito mais hoje em dia, mais, né? Exatamente. Que exige mais o professor, que quer aprender mais. Então, esse é o terceiro. As escolas não são... Eu pergunto pra eles, o que é melhor? Tu tá numa sala de aula ou tu tá no fliperama? É claro. Tá no shopping? Não tem o que... Nossas escolas perdem pro atrativo que tem na sociedade. Esse é o terceiro. O quarto, nossos professores estão desistindo. No município, ainda vou te dizer assim, Kellen, nós não temos salário atrasado, nós não temos salário parcelado, tá em dia, mas assim, o nosso professor tá cansado. E eu me pergunto muito assim, nós temos que cuidar dos nossos alunos. E quem vai cuidar de nós? Quem cuida do professor? Então o professor, principalmente nessa época do ano, assim, tu vê o professor... Final do ano, já cansado. E aí tu não vê retorno do poder público, e eu não estou entrando na esfera municipal, estadual, geral. Tu não vê um retorno de valorização do poder público ao nosso magistério, aos nossos professores. O professor hoje não tem tempo de cuidar da sua família. O professor trabalha sábado, domingo, tem que corrigir caderno, preparar a prova, e a sua vida pessoal. É como se o professor não tivesse vida pessoal. Ele cuida muito mais do filho do outro do que do seu próprio filho. Bom, tem mais um item ainda, né, dessa lista de 5, mas a gente vai fazer um rápido intervalo porque o papo tá muito bom, já passou o nosso tempo. A gente faz o intervalo e em seguida eu volto com a Lucy, a tia da moto. Com certeza. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano. Nesse Natal, encontre o seu presente esportivo na Brand Esportes e aproveite para comprar em até 5 vezes no cartão pelo preço à vista. São muitas opções de presentes para tornar essa data ainda mais especial. Visite uma de nossas lojas e antecipe o seu Natal. Brand Esportes. Natal com muito esporte. Royal Plaza Shopping, Calçadão e Pasqualine. A vida pode ser se a cada dia nós tivermos mais uma oportunidade de seguir fazendo o novo com a dedicação de sempre, com a qualidade que a tecnologia nos proporciona, acreditando que sempre você merece cada vez mais a nossa dedicação. Pontelli, acreditar e inovar sempre é precioso. Nova loja no Monet Plaza Shopping. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano.
saber o porquê de tia da moto, a gente já esclareceu no primeiro bloco. E a gente estava conversando sobre as questões da evasão escolar, né, Lucy? E ficou faltando o último item, então, né? O último item é a transição de um ciclo para o outro. Aluno que estão hoje no 5º ano, que tem uma professora, como a gente diz, tem aquela que cuida toda a tarde, como vocês estão vendo aqui. É aquela professora que está a tarde inteira na sala de aula. Quando eles passam para o 6º ano, eles têm 5 professores, 7 professores, e para eles custam a se adaptar com isso. Porque sai o professor parte, até o sinal, para eles é complicado. Agora deu o sinal para entrada, vai dar para o recreio, retorno do recreio e saída. No ensino, anos finais, é de 45 minutos, dá um sinal. Então, para eles, aquilo tudo é novidade. E aí eles perdem realmente a atenção. E aí, o que acontece nessa transição? Acaba existindo muita reprovação. E uma criança que reprovar 2, 3 adolescentes, 2, 3 vezes, no mesmo desanima porque tudo se torna obsoleto. E aí ele não tem mais aquela tesão por coisas novas, porque ele já viu, não captou, não conseguiu aprender, mas já viu. Então, para ele aqui, de novo isso, professora, eu já vi o ano passado, mas de novo isso, aí eles acabam preferindo sair de casa e passar reto pela porta do colégio e ir pro Big ali, que tá bem pertinho. Então, esses são os principais fatores que levam à evasão escolar. A gravidez também, né? Eu tava me preparando para conversar contigo. A gravidez também, né? Muitas adolescentes acabam mas aí voltando, na adolescência. Aí a partir na adolescência. Dos 13, 14 anos, né? E aí, assim, ó, ficam grávidos, ficam com vergonha de vir. De voltar ou de retomar. Ou ficaram grávidos, ganharam o nenê e quem vai cuidar da criança? E aí tu pega uma barreira na lei que eu acho absurdo, que tu só pode botar estudar à noite de 15 anos em diante. Mas aí tu tem uma menina de 14 que ganhou nenê e que a mãe trabalha e que nem ficou com companheiro. É ela que tem que cuidar. E que horas ela vai cuidar do filhinho dela? Agora, Lucy, aqui em Santa Maria, os resultados, né, desse trabalho, é um trabalho de formiguinha que eu posso ver, que infelizmente não pode estar em todas as escolas, em todas as famílias também. É um resultado satisfatório? Tu te sente muito assim satisfeito ou tem muito ainda pela frente? Não, sempre tem, né, Kelly? Né? Tu nunca, na educação, nunca tem ponto final. Sempre tem uma vírgula ou um parágrafo novo, né? Mas eu considero assim que esse trabalho rendeu muitos resultados. Primeiro vamos começar pela seguinte conjunto. Eu peguei esse trabalho com 18%. Eu trabalhei por um determinado período. Quando eu fui afastada da Secretaria de Educação, numa administração que achava que isso não era relevante, eu voltei a dar aula. Eu larguei o trabalho naquele momento um 0,45%. Passou-se algum tempo, as direções das escolas fizeram um abaixo-assinado e pediram, no caso, para o prefeito que assumiu naquela oportunidade, o retorno, e para o secretário que assumiu, o retorno do trabalho. Retornei, já estava em 12%. Agora, hoje, atualmente, está em 0,51%, até o final do ano passado, 0,51%. Esse ano eu ainda não fiz o levantamento ainda, está no período de fazer agora. Mas eu acredito assim, ó, que não dá para parar. Não dá para parar. Porque no momento que tu para, tu vê a queda que dá. Por isso que agora, nessa eleição que aconteceu... Pois é, né? A gente deixar claro que a Lucy, a tia da moto, foi uma das vereadoras mais votadas e vai ter muito trabalho pela frente no próximo ano, né? Mas assim, ó, além da vitória no pleito, teve uma coisa que me deixou tremendamente lisonjeada. Foi que após a minha eleição, os diretores se mobilizaram e já fizeram um documento pedindo para o prefeito, que na época eleito, que fosse eleito, para assinar um documento se comprometendo com o magistério que o trabalho daria continuidade e que, embora eu vereadora, eu continuaria na Secretaria de Educação, e o prefeito eleito assinou e nós já temos esse compromisso de, em 2017, continuar da SMED e dando continuidade a esse trabalho. Você tem outros homens ou mulheres que fazem esse trabalho de moto, que nem você faz, ou tu é a única? Eu sou a única é do a Brasil. Única do Brasil, olha só. Não seria uma ideia de criar um projeto e ter mais pessoas de moto por aí, fazendo o mesmo trabalho? Na verdade, a minha intenção é, enquanto também agora legisladora, criar uma lei específica aonde, independente de governo,
O trabalho tem que ter continuidade na prefeitura. Saia o Jorge, entre quem entrar, conforme a lei que nós pretendemos encaminhar para a Câmara de Vereadores, enquanto legisladora. A nossa intenção é que se forme uma equipe. Uma equipe. Porque assim, ó, às vezes a gente passa por algumas dificuldades nesse caminho. Eu já levei 3 tiros por causa do trabalho. Eu estava andando de repente por uns lugares mais... Não, nem foi pelos lugares. Foi queima de arquivo, como se diz na linguagem policial. Eu estava atendendo 2 meninas que estavam na prostituição. E, na verdade, eu estava tentando convencê-las que a educação era o melhor caminho. Que amanhã elas não seriam aquelas guriazinhas bonitinhas. Sim. E que as consequências do que elas estavam fazendo viriam com o tempo. E o agenciador delas resolveu fazer uma queima de arquivo e me deu 3 tiros. Mas, graças a Deus, eu acho que eu tô bem protegida com a galinha lá em cima. E uma bala pegou no capacete, a outra na mochila e a outra na mão. Mas a gente não desistiu. Isso já fazem 10 anos e a gente continua fazendo a mesma coisa, criando algumas, vamos dizer assim, estratégias diferentes, algumas negociações, porque o jovem de hoje, não mesmo de 17 anos. Não, as coisas mudaram. Mudaram e como mudaram. Mas isso é desafio para eu estar sempre me atualizando e procurando estar sempre vivendo, Kelly, a vida como eles enxergam. Você tem um livro, né? Tem muitos relatos de histórias, né, que tu vivenciou. Eu queria te perguntar assim, se tem alguma história marcante ou se tu acompanha esses alunos que ficaram um tempo fora e tu consegue resgatar pra escola. Tem alguma história assim que tu consiga lembrar que tenha te marcado mais? Na grande maioria a gente acompanha até hoje. Eu, inclusive, sou comadre de um menino que eu resgatei, que hoje a filhinha dele, já tá com 15 anos, é minha filhada. Tem um outro que é do supermercado Beltrame, que eu tirei da antiga FEBEM, e a gente fez um trabalho muito bonito com ele. Hoje ele é casado e agora ele me convidou para ir visitar o apartamento que ele adquiriu. Esse é o resultado do seu trabalho. Esse é o resultado. Então, claro, tem também as coisas tristes. Tem coisas assim que no livro, nos relatos do livro, tu vai ver que chocam. E a gente pensa que isso só acontece nas grandes cidades. Rio, São Paulo. Eu vou pedir até pro pessoal aqui da produção me passar o livro. Você tá aqui, né? Esse aqui foi até lançado na última feira. Foi lançado. Esse livro, lado oculto da evasão escolar. Esse livro não foi escrito só por mim, tá, Kelly? Esse livro foi escrito também pela professora Vera Lúcia, que é orientadora educacional e que é psicóloga. Eu fiz a parte prática do livro e ela fez a parte emocional. Ela, muitos casos que eu atendi, eu encaminhava para ela me dar uma força, assim, porque era meninas, meninos, filhos de alcoólatra, filhos de traficante, e que tinha que envolver a família também. E por eu ser única, como tu disse, só eu não tinha tempo para isso. Então eu conversava com a professora Vera, dá para a senhora dar uma consulta gratuita para mim, e muitos desses casos ela realmente me ajudou a solucionar. Então nós escrevemos o livro, como eu digo, em 4 mãos, né? Porque não se trabalha sozinho. Exatamente. Não tem, não existe isso, sabe? Nós temos que, e por isso eu quero uma equipe, nós temos que trabalhar sempre em parceria com alguma instituição, com algum órgão, mas especialmente com pessoas. E pessoas que tenham aquela visão que a gente tem. Que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ai, adorei. Vamos encerrar em perto de uma sala de aula. Eu vi que as crianças adoram a Lucia. A nossa entrada no início da matéria foi maravilhosa. Todo mundo topou participar. E, Lucia, eu fico muito feliz de ter... aqui estão eles, ó. Olha só. Estão aqui, ó. Sala cheia, isso é um sinal. Sinal que eu tô trabalhando, viu? Sinal que eu tô mantendo as salas de aula nas escolas, graças a Deus. Mas tudo também depende muito da parceria das equipes diretivas. Se a equipe diretiva não ajudar, eu não vou nem ficar sabendo. Tu imagina, são 77 escolas, quase 20 mil alunos. Como é que a Lucia sozinha vai saber o que acontece em cada uma? É um trabalho em equipe mesmo. Exatamente. Eu defendo que tem que ser sempre, Kelly, o trabalho em equipe. Bom, Lucia, eu te desejo muito sucesso. Obrigada. Eu tenho certeza que esse projeto vai Brasil afora aí. E a gente vai conseguir trazer muitas crianças e adolescentes para dentro. Meu grande sonho, Kelly, é transformar o projeto em lei e estender ao Brasil inteiro, sim. Vai acontecer. No momento que for lei numa cidade,
se torna lei no Estado e se torna lei nacional. Então esse é o meu sonho. Só entrei para a política para isso. Para melhorar ainda mais o trabalho que tentar fazer isso, se tornar lei. E eu quero me aposentar, quero ir para a praia, quero curtir o meu neto e saber que Santa Maria deu início a uma coisa que hoje é do Brasil. Eu fico muito feliz de ter conhecido essa história e matou a minha curiosidade, porque eu achava que a tia da moto trabalhava com entregas, com motoboy, teleentrega. Não é nada disso. A gente esclareceu tudo isso hoje no Papo Solto. E a moto é exatamente por isso. Moto é apaixonante. Por isso, a gente vai de moto, porque quando eles enxergam a moto, o olhinho já brilha. Já brilha. Então, um beijo, então. Sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação. Tudo de bom pra ti. Obrigada. Um grande abraço, um grande beijo e um Feliz Natal, um grande ano novo, que 2017 venha cheio de esperança, sonhos realizados e concretização do bem, sempre sem olhar aqui. Saiu. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano. Nesse Natal, encontre o seu presente esportivo na Brand Esportes e aproveite para comprar em até 5 vezes no cartão pelo preço à vista. São muitas opções de presentes para tornar essa data ainda mais especial. Visite uma de nossas lojas e antecipe o seu Natal. Brand Esportes, Natal com muito esporte. Royal Plaza Shopping, Calçadão e Pasqualine. Maravilhosa a vida pode ser se a cada dia nós tivermos mais uma oportunidade. Oportunidade de seguir fazendo o novo com a dedicação de sempre, com a qualidade que a tecnologia nos proporciona. Acreditando que sempre você merece cada vez mais a nossa dedicação. Pontelli, acreditar e inovar sempre é precioso. Nova loja no Monet Plaza Shopping. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano. Faz parte do cotidiano de muitas pessoas. Enfatiza a prática de gratidão a Deus, a família e a natureza. Usa o poder positivo como influência de um destino feliz. Esses são apenas alguns dos ensinamentos da Seixonoe. E para falar sobre esse assunto e, é claro, muitos outros assuntos, eu tenho o prazer de receber no Papo Solto de hoje a minha querida amiga Silvana Maldaner. Muito obrigada. Pela participação. Essa questão da religiosidade, né,
que tu tem, que a tua família também tem. Muitas pessoas que nos acompanham nem sabem disso. Aqui em Santa Maria, eu comecei a praticar Seitianoye com 16 anos de idade. Então eu digo que foi o meu grande alicerce para todas as batalhas e também todas as conquistas, porque eu tenho formação religiosa católica, né? Eu fui batizada, fiz primeira comunhão, fiz crisma, e a gente teve sempre muita participação na igreja. Então eu era da equipe de liturgia, formamos o grupo de jovens de Birubá, e isso foi muito bom. Sempre gostou, então? Sempre participou? Tive muita influência porque minha família inteira é muito religiosa. Meus avós, eu me lembro da minha infância, os casamentos, os padres ficavam na casa dos meus avós, iam benzer as vacas, enfim, a minha família toda, pelos meus pais, os meus avós, a religião católica era muito presente, né? O padre, eu tenho vários parentes padres e bispos e tudo mais, inclusive. Então o que eu digo que eu tive essa formação religiosa. Quando eu cheguei em Santa Maria, com 16 anos, eu conhecia Seitianoye através de um livro, depois eu vou te mostrar, e foi um divisor, assim, porque eu acho que isso nos ajudou a toda a família a compreender muitas coisas, inclusive a compreender melhor a Igreja Católica. Eu não sabia rezar o Pai Nosso. Eu ficava lá, Pai Nosso que está em céu, santificado seja o vosso nome, e era assim, praticamente uma falação. E a gente não compreendia. Não sentia o que estava fazendo. Seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. Tipo, tira a minha vontade, porque as pessoas vão para a igreja para pedir coisas. E na Seitianoye a gente aprende que a gente tem que agradecer ao que tem. Né? A gente tem que agradecer as coisas que nós possuímos para depois, por mérito, receber. E isso é muito diferente, entende? Tu sai da visão pedinte para a visão libertadora. Agradecer as maravilhas que a gente já recebe. E o que eu acho interessante na Seitianoye é que ela tem um tripé. Ela é uma filosofia espiritualista. Tá? Ela é uma filosofia espiritualista com base na espiritualidade. Mas ela tem um tripé, que é o cristianismo, o budismo e o shintoísmo. Para quem não sabe, o shintoísmo é um culto à natureza, é uma valorização ao nosso planeta, aos bens naturais que nós temos. O budismo tem toda uma outra linha importante, porque o mundo oriental pratica muito o budismo. E o cristianismo é o que nós aqui, né, conhecemos mais por todo o nosso ocidente. Então é bem legal porque a gente aprende. Então tem vários livros, o Evangelho segundo São João, com a visão da Seitianoye. E a gente entende muitas coisas, né? Pelo jeito vocês têm muita leitura, muito aprendizado, né? A Silvana, vamos sentar. Silvana, esse lugar tá lindo, esse verde já traz uma paz. Eu vou até tirar o meu sapato. Isso aí, eu também. Vamos tirar o sapato, a gente vai sentar. É quase um piquenique, mas não tem nada pra comer nem pra beber. Mas tudo bem, né, Silvana? Adoro. A Silvana trouxe aqui, ó, pessoal, muitos livros. Ela já me disse que a biblioteca é bem completa, né, Silvana? Na Seitianoye a gente tem todos os livros, porque na realidade a Seitianoye ela surgiu em plena época da Segunda Guerra Mundial. Então o fundador da Seitianoye, Masaharu Taniguchi, ele era um japonês, né? Um japonês que estava em plena Segunda Guerra Mundial, passando por inúmeras dificuldades em plena guerra. Então, como tu vai ter uma inspiração onde milhares de pessoas estão morrendo, com bombas atacando cidades inteiras e a tristeza tomando conta das pessoas? E ele teve algumas revelações. E ele publicou diversas revelações que depois foram queimadas, pegou fogo, muitas coisas aconteceram. Mas a gente tem a nossa Sutra Sagrada, que pra mim eu já devo estar na 10ª, e que a gente carrega, inclusive eu carrego comigo. Sutra é como se fosse o quê? É uma Bíblia? Não é uma Bíblia, porque a gente tem a Bíblia também. Ah, tem também. Mas a Sutra, ela é onde está compilado a grande revelação divina dele. Então a gente tem várias delas, então ela fala muito que a gente começou em 1931. Então isso foi em 1931 e ele despertou de que a matéria não existe. Que esse mundo material, ele não tem... É mais ou menos como esse batom que eu estou usando não é a minha boca, ele está aqui, entendeu? Ele está aqui, eu estou usando, eu estou usufruindo, mas não é a minha essência. Que a minha essência é minha alma. E a minha alma é imutável. E ela tem uma evolução.
Então ele fala muito, a morte não existe, a doença não existe. E foi muito interessante, porque quando eu conheci o meu atual marido, meu primeiro e único, né, não é falando assim, parece, meu marido, ele médico, e eu, meu Deus, todo ensinamento prega que a doença não existe, a morte não existe, que tu é um ser espiritual, búdico, diamantino. Eu vou levar ele pra academia. E se ele despertar e a gente tiver uma sintonia espiritual, vai dar certo. Se não, tchau. Eu adoro história de amor. Adoro. Quando é diferente. Tem o Gerson, né? O esposo, muitas pessoas conhecem, cardiologista muito conhecido aqui na cidade. Acompanhou, então, a Silvana numa reunião. É reunião que a gente chama? A gente foi para um treinamento espiritual. Isso há 15 anos atrás. Sim, quando se conheceram, começando o namoro. E o Gerson, na realidade, ele é cirurgião cardíaco. Então é a linha mais pesada ainda, ou seja, ele opera, ele corta, ele fica com o coração na mão, ele faz a ponte, ele faz as trocas de válvula. Então é a área da medicina mais pesada. E a pessoa às vezes morre, não pela cirurgia, morre pelo fígado, morre pelo pulmão, morre de acidente de carro, morre de câncer, outras coisas muitas vezes. E tu criou todo um vínculo com aquela pessoa. Então, foi muito legal. Nós temos seminários. Em Santa Maria não tem, no interior de Gravataí, se chama Academia Santa Tecla. No Brasil nós temos a Academia Santa Tecla, que é aqui em Gravataí. Nós temos em Ibiúna, nós temos em Santa Fé, na Bahia, e agora abriu uma em Curitiba. Então são retiros que a gente faz. E a gente sempre diz, vamos pra academia. Minhas filhas adoram ir pra academia. As pequenininhas, as meninas participam também. A família inteira, então, nasceram assim. Nasceram assim. Nós casamos na Seitunia. A gente casou na Igreja Católica. Tem fotos do casamento? Temos várias. Então, o editor vai botar umas fotos aí pra gente conferir. E que nós fizemos ao ar livre. Então, a gente casou na Igreja Católica, Padre Chico, maravilhoso, nos abençoou. Todos os nossos familiares, mas a cerimônia da Seitunia é muito legal, porque ela tem um cerimonial muito diferente. Então a gente fez ao ar livre, também bacana, e a gente tem toda uma troca de famílias, porque na Seitunia nós estamos casando famílias. São famílias que estão unindo, né? Então os nossos filhos têm sangue de todas, né? A gente vai tendo karmas das duas famílias. As minhas filhas têm karma das duas famílias. Agora, o Brasil, eu estava lendo para me preparar para conversar contigo, Silvana, são muitos adeptos, né? Essa filosofia, né? Mais do que outros países. Sim. Até o Brasil se destaca, né? O Brasil é um país multireligioso, é um país espiritualizado. E na própria Seitunia a gente aprende com vários japoneses que vêm pra cá. E quando eles dizem o Brasil é a semente do mundo, porque nós não temos a intolerância religiosa que existe em outros países. Até na revista, agora eu estava comentando contigo, a gente fala a intolerância religiosa, nós não temos. Por exemplo, em Santa Maria, nós não temos uma mesquita, mas nós temos um local onde os muçulmanos daqui praticam a sua religião. Nós temos uma sinagoga, que é uma das mais antigas, né, do país. Porque os judeus vieram para o Brasil via a nossa região, só para tu teres uma ideia. Então a nossa sinagoga é uma das mais antigas do país. Esse cemitério Philipson, que tem aqui em Itaara, é pioneiro. Vem pessoas do mundo inteiro conhecer o cemitério Philipson, que é da comunidade judaica. Então, assim, nós temos uma diversidade religiosa incrível e nós convivemos bem. E nós respeitamos os evangélicos, e nós respeitamos os afrodescendentes, e nós respeitamos todas essas religiões. E eu acho que isso é muito bom. O Brasil tem isso. Diferente de outros países, que tem uma intolerância muito maior. Agora, Silvana, como que é colocar em prática no dia a dia, né? Esses ensinamentos que vocês têm, que vocês praticam com as crianças, por exemplo. A gente vive num mundo tão consumista, um mundo tão materialista. Como que é, assim, algumas dicas até para as mamães que nos acompanham, assim, não deve ser tarefa muito fácil, né? Não é fácil. Na realidade, a Seitunia é uma filosofia que exige estudo. Diferente de muitas religiões que querem lá que tu vá dar o passe, né? Por exemplo, o espiritismo, eu tenho milhares de amigos que são do espiritismo e dizem, Silvana, quando tem reunião doutrinária, pouquíssimos vão. Agora, quando tem o passe, quando tem vai muita gente. Na Umbanda, a mesma coisa. Então, as pessoas querem que a outra pessoa te salve. Eu quero que tu me salve, eu quero que tu faça alguma coisa por mim, eu quero que tu tire minha energia ruim, eu quero que tu me proteja, que tu faça uma proteção. O que a Seitunia fala? Ninguém pode te proteger a não ser
a tua força interior. O que a Seitianoye diz? Tu tem que manifestar o teu Deus interior, porque Deus está em todas as coisas. Deus está dentro de ti, está dentro de mim, está dentro daquela planta, está dentro daquele cachorro que está passando aqui. Então ele está dentro de todas as coisas. E uma das premissas que diz, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando tu efetivares a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Nada poderá causar-te Tem dano. meditação também, né? Então, existem algumas regras. Então, tu precisa estudar. Tu precisa ler. Tem gente que vai na Seitianoye há muitos anos e não desperta. Então, às vezes, diz, vamos lá, pega uma orientação com o preletor, pega uma orientação com a gente que já está há muito tempo. E aí o preletor diz assim, faz 3 sutras lá da vida eterna. Faz 4 sutras, faz 22 sutras, faz 628 sutras. Porque a pessoa não conscientiza. Não conscientiza que o Deus está dentro dela. Perdoar a todas as coisas. Então, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso conscientizar. Tem gente que lê, que nem o Pai Nosso, né? Que fala, Pai Nosso, né? Meu Pai. Porque se é nosso, Ele é teu também. E se Ele é nosso, tu é minha irmã. Mas tu é uma drogada, marginalizada, tu é uma prostituta, tu é um assassino, tu é meu irmão. Não, é só aquele legal que é bom. Não, todos somos irmãos. A gente vai ter que fazer um intervalo, infelizmente vou ter que chamar o intervalo, o papo tá muito bom, mas a gente volta com o Papo Solto, hoje recebendo Silvana Maldaner, tem muito mais assunto, fique com a gente que a gente volta em seguida. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano. Nesse Natal, encontre o seu presente esportivo na Brand Esportes e aproveite para comprar em até 5 vezes no cartão pelo preço à vista. São muitas opções de presentes para tornar essa data ainda mais especial. Visite uma de nossas lojas e antecipe o seu Natal. Brand Esportes, Natal com muito esporte. Royal Plaza Shopping, Calçadão e Pasqualine. A vida pode ser se a cada dia nós tivermos mais uma oportunidade de seguir fazendo o novo com a dedicação de sempre, com a qualidade que a tecnologia nos proporciona, acreditando que sempre você merece cada vez mais a nossa dedicação. Pontelli, acreditar e inovar sempre é precioso. Nova loja no Monet Plaza Shopping. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano.
Papo Solto está de volta, eu conversando hoje com Silvana Maldaner, tendo realmente uma aula sobre essa... É uma filosofia, o Seishonoe. A gente tem muitos outros assuntos para abordar, mas a gente vai voltar nessa questão que eu tinha perguntado anteriormente, né, Silvana? Como mãe, né, as meninas, elas participam, né, desde pequenininhas estão nessa filosofia, mas vivemos num mundo muito materialista, não deve ser fácil conseguir passar os ensinamentos corretos, né? Na realidade, a Seishonoe, ela é uma, como tu falaste, ela é uma filosofia, tu precisa estudar. A gente precisa estudar cada vez mais e praticar. Então, as crianças, elas são uma geração cada vez mais evoluídas que a gente, né? São espíritos, o índigo, são espíritos cristal, são espíritos que já vêm com uma carga muito maior que a nossa. Então, o que a gente precisa fazer? É aprender a lidar com esses novos espíritos que são mais evoluídos que a gente. Então, a gente precisa ter treinamento diário. É diário, não tem como. Então a gente vai pra academia, inclusive tem os retiros do carnaval. Esse ano a gente não pôde ir, elas foram, preferiram ir pro carnaval, ficar 4 dias no retiro espiritual com os avós. Ficaram 4, 5 dias lá, levantando 6 da manhã, fazendo meditação, orações, as práticas de oferenda. E elas meditam mesmo? Elas não têm ainda a capacidade de meditar, mas elas fazem oração. Elas fazem a sutra. E agora a gente está cada vez mais estimulando. É difícil? É difícil, mas é o treino, é o exemplo. Então não é uma tarefa fácil. Então a gente procura estudar e tentar trabalhar como lidar com o consumismo, como lidar com as novas tecnologias, como orientar. Não é uma tarefa simplista. Elas precisam conviver em sociedade, elas também têm dificuldades, elas também têm problemas como qualquer criança. Mas o viés fica mais fácil, né? O viés fica mais fácil e a gente precisa dar exemplo sempre. 24 horas. Então eu acho que elas também nos fazem nos policiar a sermos mais harmoniosos, a procurar nos manter a calma, a procurar ver o lado bom da coisa, e a semente é plantada. Eu não posso também determinar como é e como será todo o futuro delas. Elas sabem do livre arbítrio. E eu comento seguidamente, fulana falou isso, fofoquinha de escola, essas coisas que tu sabe, tu tá passando também. Aí, o que tu acha disso? Fazer pensar. Tu acha que isso é legal? Se ela falou um palavrão, tu vai ficar repetindo o palavrão? Então ensinar, educar é trabalhoso. É fácil tu dar um tablet, um celular, deixar uma televisão no quarto. As gurias não têm celular, as gurias não têm televisão no quarto, mas elas têm acesso finais de semana com a gente. Então a gente procura dar medida para as coisas. Não digo que é a receita de bolo. Temos que adequar a cada família, né? E eu acho que isso é muito importante. Elas valorizarem a natureza, elas valorizarem elas próprias, elas gostarem delas próprias. Porque a sociedade diz, tu precisa ser assim. Já tem um modelo pronto, né? Exatamente. Claro que nós vivemos em sociedade e a gente tem que, eu vou no salão de beleza, eu faço unha, mas isso é externo, isso não sou eu. Isso é o meu externo e eu tenho que ter gratidão a esse externo, porque é esse corpo que vai fazer com que eu permaneça nessa terra, nessa experiência, nesse momento. Então eu preciso cuidar dele, eu preciso ter gratidão a ele. Então é um pouco diferente entre cultuar o corpo, cultuar o belo e reverenciar. Sabe? Eu ganhei isso de Deus e eu preciso cuidar dele. Coisa como eu vou ser, né? Depois dos 40, né, amiga? Como serei daqui pra frente? Porque daí é a tua alma que vai ditar. Não tem injeção na testa que faça uma pessoa ser uma pessoa agradável. Ela falou depois dos 40, tá linda, maravilhosa. Isso e tudo deve ser também... Tu passa uma energia muito boa, né? Não é fácil. A gente lida com empresários, a gente lida com empresários, a gente lida com pessoas pessimistas, a gente é da mídia. Existem pessoas que são extremamente derrotistas, que vendem terror, que sintonizadas no canal policial. Existe isso? Existe. Mas eu não preciso dar luz pra isso. Eu não preciso. Tu acredita, então, que essa experiência que tem do Seishonoe acaba conseguindo que tu drible melhor essas situações? Eu consigo ter um eixo, um suporte, que eu não me abalo tanto quando tem uma sacanagem, digamos, ou uma rasteira, ou quando pessoas às vezes te boicotam. O que acontece? É normal, né? Infelizmente. A gente tem uma empresa, tem concorrentes,
Então o que eu tenho que me posicionar? Eu sou parceira de todo mundo. Eu divulgo os eventos dos outros veículos de comunicação quando me convidam. Eu divulgo eventos de clientes que nunca investiram na revista. Mas eu preciso sobreviver, eu tenho uma empresa, eu tenho funcionários, eu também preciso pagar as contas e eu tenho que honrar os meus compromissos. Então a gente precisa também ter um viés para ter sabedoria, para ter harmonia, e eu acho que quando tu tem essa paz interior, a coisa vai se acomodando melhor. Tu lida melhor com a pressão diária. Silvana, aqui em Santa Maria você se encontra aqui em Santa Maria, sim, né? Onde tem... Aqui em Santa Maria tem as reuniões na Floriano Peixoto. É uma associação pequena ali na Floriano, quase Venâncio Aires. E a gente vai na fonte, a gente vai pra academia sempre. Tem ciclo de pais e filhos, tem ciclo de... Tem os retiros, como a gente fala, do carnaval, que é maravilhoso. Eu e o Gerson passamos acho que uns 12 carnavais lá. Meu carnaval estudando. era lá, rezando, estudando, carpindo, e daí tu vai carpir, perdão papai, perdão mamãe, porque muitos dos nossos problemas vêm dali. Desajustes familiares. E eu sempre falo assim, a violência tá aí, tá. Eu sempre comento com as meninas, por que assaltou aquele, por que pegou aquele? Porque tu está em vibração, a tua vibração está conectada. Então sai dessa vibração. Procura tu estar em harmonia. Não fica ali sintonizada com as coisas negativas, porque tu atrai isso, tu vive aquilo. Então a gente tem que agradecer a vida maravilhosa que a gente tem, que é o nosso grande presente, que é a nossa oportunidade de manifestar aqui. Temos problemas? Sim. Como que tu vai administrar esse problema? Doença existe? A doença existe, esta material. Mas o teu espírito, como reage? Como reage frente a uma dificuldade? Tem gente que sai uma espinha e passa a semana reclamando. Entendeu? Tem gente que dá um probleminha, aquilo vira daquele tamanho. Tem gente, ai, que bom que eu tenho 2 pernas para caminhar. É saber agradecer pelo que tem. Saber agradecer. E quando eu falo da violência, era isso que eu queria falar. A violência começa nos pensamentos. A partir do momento que eu tô te amaldiçoando, ou te invejando, ou querendo ter o que tu tens, já é uma violência. Energia ruim. Já é uma violência. Depois tu externa isso nas palavras. E as tuas palavras vão formando ações, e as tuas ações formam um hábito. E quando tu percebeu, o teu hábito virou o teu destino. E isso é uma das coisas muito sérias. Então tem pessoas que dizem, não dá certo. Por quê? Porque fica reclamando. Reclama do concorrente, reclama do governo. Temos problemas, sim. Mas o que tu pode fazer para melhorar? Qual é o teu papel? De que forma realmente tu contribui? Porque pra jogar pedra tem vários. Milhões de pessoas. Né? Olha só, uma aula de ânimo. Agora, Silvana, a gente tem pouco tempo ainda. Eu quero falar também da Silvana, que é viajante, que adora, né? Botar uma mochila. Botava mochila, hoje em dia não mais, né? Agora tem malinha de ratinho. A malinha. Evoluiu. Evoluí. Agora... Mas foi mochileira, que eu sei. Sempre gostou de viagem, que é muito bom viajar, né? E muitas experiências já por vários lugares, né, Silvana? Eu sempre fui mochileira, né? Desde pequena, eu era menor de idade, eu já viajava, e eu tenho que agradecer aos meus pais por me deixarem voar. Eu acho que isso é uma outra coisa importante. Meus pais sempre confiaram muito em mim. E aí a gente fala do espírito. Meu espírito sempre foi muito forte. Eu dizia, eu quero fazer isso, e eu ia e fazia aquilo. Então, claro, com 16 anos eu vim morar sozinha, porque eu decidi vir morar pra cá. Então isso foi um marco. Eu, bem nova, viajei pro Brasil inteiro, e depois, com 20 e poucos anos, fiz um intercâmbio em Londres, morei numa casa de família, depois eu conheci outras pessoas e fui viajando, e sempre trabalhando. Então eu acho que a tecnologia é boa por isso, porque a gente pode trabalhar e fazer as coisas que o espírito da gente, ele é livre. Pelo menos, eu acho que o meu espírito tem que ser livre. E eu adoro viajar. Então eu já tive várias oportunidades em vários lugares, dividi apartamento em Roma, morei com algumas pessoas em Amsterdã, fiz amigos em Paris. Então é legal, porque quando tu tem esse espírito de que eu e você somos irmãos, eu tiro, fica leve. Fica tudo mais tranquilo. Fica leve. Tu vai dizer, mas tem pessoas que têm problemas? Tem. Todos estão na sua evolução. Eu posso até escolher não ficar contigo, mas eu tenho o livre-arbítrio de viver com pessoas legais, entende? Eu acho que isso é bom. E as viagens sempre foi muito legal, sempre foi muito bacana. Qual o último país que vocês visitaram? Esse ano foi excepcionalmente muito bom. Esse ano a gente foi pra Tailândia, já fazia muitos anos que eu queria ir. E em virtude do budismo, que eu queria conhecer um pouco mais do budismo. Então a gente visitou vários templos, tivemos várias aulas sobre Buda. E eu queria entender essa história da santidade Buda, como que eles reverenciam. Foi uma experiência muito legal, fomos em comunidades bem
bem pobres. Em Bangkok tem uma... É uma cidade incrível, cheia de contrastes, mas ela é uma cidade... 75% das pessoas lá são pobres. Isso é um dado interessantíssimo, mas elas vivem em harmonia, não tem violência, não existe ladrão. Tu entra nos lugares e banheiros públicos, tu precisa tirar o sapato pela reverência. Então a gente, como já vem estudando essa vida oriental, tu pensa, meu Deus, mas tá sujo esse banheiro. Reverência, respeito. Então quando tu vai num país diferente, eu acho que isso é importante, tu respeitar e reverenciar a cultura, eles acreditam nisso. Quando nós fomos pra Turquia, eu quis ficar do lado da mesquita, eu quis entrar na mesquita, até a gente ganhou um Alcorão que a gente entende que não é esses fanáticos que são, eles não são muçulmanos, eles são fanáticos. É mais ou menos que eu falar, o padre pedófilo é católico. Não, ele é uma aberração, ele não faz parte. Existe em todas as religiões. E o mundo inteiro está pregando que o muçulmano, ele é terrorista. Não, o muçulmano não é terrorista. E foi uma experiência incrível. Incrível, quando fala lá, os 5 chamados de Alá, que na Turquia, onde praticam mesmo, arrepiava. Que experiência, Experiências lindas. Eu acho que quando tu vai num país, tu precisa respeitar esse povo, tu precisa entender a raiz e o que ele acredita, a forma como ele vive. E isso é muito rico, porque tu vai somando, né? Por exemplo, na Tailândia tem as praias lindíssimas, tem as festas maravilhosas, mas eles são 95% budistas. E isso foi uma experiência bacana pra gente. Na Turquia, quando fomos pra Istambul, fomos pra Ankara, fomos pra Capadócia, que bom que fomos, porque agora não dá mais pra ir pra Turquia. As pessoas vivendo a maneira daquele... eles criticam o véu, criticam a burca. Respeita as pessoas. Eu acho que tá faltando isso, porque a religião, ela liga as pessoas, ela liga a Deus. Então tá faltando isso. A violência tá acontecendo porque as pessoas estão se afastando. Elas estão ligadas na internet só, em nenhuma outra fonte. É isso que está acontecendo. Então a família está desestruturada, a família não tem valores, e os valores são mostrar, eu preciso aparentar bem. Veja bem, a gente precisa aparentar bem, mas isso não é tua essência. Não é tudo. Silvana, vamos para falar da parte profissional. Silvana, relações públicas, mas já passou pela administração, pelo direito. Eu dei umas viajadinhas. Mas é uma comunicadora, vocês estão podendo ver, né? O nosso papo tá maravilhoso. E tem a revista, né? Interativa. Quanto tempo já da revista, que é um sucesso, né? Silvana, é um projeto bem bacana da revista. A revista 15 anos. É a minha filha mais velha, né? Eu comecei ela sem muitas pretensões. O objetivo era informar as coisas bacanas, falar de prevenção. Ela começou como saúde interativa, porque eu tinha muitos artigos de saúde, mas eu já tinha aquela concepção mais ampla, psicologia, fisioterapia, pedagogia, e a gente foi ampliando, e aí vieram outros profissionais, e hoje nós deixamos ela uma cara mais limpa, interativa, até porque a gente quer mostrar cada vez mais a arquitetura, o direito, as outras áreas. Conseguiu abrir para outras áreas, que isso é bem importante, né? E isso já faz um bom tempo, já desde 2008 ela já abriu para outras áreas. E agora, desde o ano passado, a gente está com ela mensal, que também... Então a gente vai evoluindo. Acho que o mercado vai mostrando, a gente vai evoluindo, mostrando as coisas bacanas. O objetivo dela é mostrar os empreendedores, gente que faz... Valorizar as pessoas daqui, né? Valorizar a gente daqui. Esse é o objetivo, sabe? E mostrar o que nós temos de melhor, tanto de artigos quanto profissionais. Ano passado, eu estava te falando, a gente entrevistou, né, esse monge tibetano, até não trouxe a edição daquela entrevista, mas foi muito bacana. Veio um monge tibetano para Santa Maria e eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele também de meditação budista e foi muito legal. E isso que a gente precisa mostrar, respirar, valorizar as coisas boas. E esse monge falando, que eu achei muito bacana, o que o senhor achou do Brasil? Disse assim, o Brasil é um país lindo, maravilhoso, é um país rico. As pessoas só vibram muito com o negativo. Olha aí.
E aí eu pensei, meu Deus, eu tô no caminho. É isso. Então a gente precisa mostrar mais o positivo. A gente precisa ter uma autoestima melhor. E isso a gente faz com a revista. Ela fez 15 anos, essa semana a gente foi homenageado pelo Sinduscom. Eu tô mega feliz. Ah, eu vi, parabéns. Mas um dos primórdios da Seitonei que me dá o meu esteio é eliminar o ego. Entendeu? A gente tem as premissas, tipo os 10 mandamentos, nós temos os 10 mandamentos ali. Né? Agradecer a Deus sobre todas as coisas, agradecer a todas as coisas do universo, eliminar o ego. Não é o orgulho, né, de orgulho das coisas, é o ego do egoísmo. O ego do egoísmo. Então tudo que a gente faz em conjunto, a gente faz com parceiros. E é legal eu mostrar as boas novas, mostrar o trabalho lindo da Kelly, o trabalho lindo do Azar, o trabalho lindo de tantas pessoas nessa cidade. Então tira aquela perspectiva de ego, entende? E trabalha junto. Ai, que legal. Silvana, eu adorei conversar contigo, adorei conhecer esse teu lado que eu não sabia. Tem muitas pessoas que sabem, como tu falou, mas eu realmente não sabia e adorei essa novidade. Foi realmente uma aula dessa filosofia do Seichonoye. E eu fico muito feliz de ter conversado contigo nesse lugar lindo e maravilhoso. Que tu continue sempre assim. Obrigada. Eu acho que é treino diário, né? A gente precisa treinar a mente sempre. Sempre. Muito obrigada. Beijo. Papo Solto vai ficando por aqui. A gente se encontra, sem dúvida, num próximo programa. Beijo. Obrigada. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Em 3 endereços: Rua do Acampamento e Doutor Buzano.